Hoje vamos abordar novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, como o primeiro aumento de preço em 2 anos, nova versão do FSD, SpaceX abrindo capital, pressão da OpenAI sobre a Apple e mais. Primeiro de tudo, hoje a Tesla está aproveitando a temporada de vendas de verão com novos eventos e uma atualização no aplicativo. Eles acabaram de anunciar os eventos Celebrate Electric Summer, que vão acontecer em lojas participantes da Tesla nos Estados Unidos e Canadá, nos sábados, dias 23 e 30 de maio, das 12 horas às 15 horas. Os eventos são para famílias, com atividades, brindes, test drives do FSD supervisionados e tempo com consultores da Tesla. É uma iniciativa presencial rara da Tesla, que geralmente não faz marketing tradicional, e ao mesmo tempo lança a nova versão de seu aplicativo. A descompilação da versão 4.50 e 7.0 revelou algumas novidades. Novos emblemas animados de acabamento para o Cyber Beast e variantes Play de performance agora aparecem ao lado do seu veículo no app. Existe também um emblema numerado para as edições Signature do Model S e Model X. Esses carros são serializados, então um emblema numerado dá aos donos um detalhe exclusivo para se gabar. O app agora traz novas strings para suporte ao Grok, com resumos do status do veículo e da energia residencial. O Grok já estava nos Teslas, mas agora parece estar se expandindo. Antes ele só estava no carro, mas agora pode ser usado com a navegação, e estão adicionando isso. Isso coincide com o evento de entrega da Signature Edition, quando a Tesla entregará o Model S e o Model X Signature em 20 de maio na fábrica de Fremont. Curiosamente, eles promovem esses eventos de vendas, mas a demanda da Tesla está boa, pois pela primeira vez em 2 anos, aumentaram o preço do Model Y nos Estados Unidos. Agora, eles já fizeram todos os tipos de incentivos diferentes e programas diferentes que oferecem descontos com o link de indicação e tudo mais. Isso está sempre mudando. Mas um aumento real no preço desses carros no site da Tesla não acontecia há bastante tempo. No entanto, eles acabaram de aumentar o preço do Model Y Premium com tração traseira. Ele vai de cerca de 45 mil dólares para 46 mil, ou seja, $1.000 a mais. A versão com tração nas 4 rodas subiu de 49 mil para 50 mil dólares, um aumento de $1.000. E a versão Performance vai de 57.500 dólares para 58 mil dólares, então um aumento de $500. O Model Y básico com tração traseira foi o único que manteve o preço, sendo a única versão sem mudanças, o que é uma boa notícia para quem queria comprar o carro. Durante a maior parte dos últimos 2 anos, a tendência no Model X tem sido de corte de preço ou ofertas de leasing, ofertas de financiamento com 0% de juros e promoções de recarga gratuita nos superchargers para estimular a demanda. Mas um aumento de preço parece ser o oposto disso, e pode ser um bom indicativo aqui. Isso indica que a Tesla está analisando a demanda agora, com a chegada do Model Y Pro IL, a expansão dos robotáxis e o lançamento da atualização de primavera. As versões básicas ficaram mais vantajosas que as Premium. A básica com tração traseira custa agora 6 mil dólares a menos que a Premium equivalente. A versão básica com tração nas 4 rodas custa 8 mil dólares a menos que a Premium com mesma tração. Ao escolher a versão básica, você perde o áudio Premium, detalhes internos sofisticados e parte da autonomia, com diferença maior que antes. Acredito que a Tesla está se preparando para lançar o Model Y. Eles precisam colocar o preço acima do Model Y nos Estados Unidos, talvez, para aumentar ainda mais e evitar uma diferença grande que impeça os clientes de migrarem para o Model Y. Eles precisam equilibrar isso sem prejudicar as vendas do Model X normal. Se quiser acompanhar notícias sobre Tesla e tecnologia, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os vídeos. A seguir, hoje a Tesla acabou de começar a liberar o FSD versão 14.3.3, que está no software, versão 2026.14.6.6. Apesar do número sugerir uma pequena atualização, ela é grande por incluir a atualização da primavera de 2026 ao ramo do FSD. Os testadores beta do FSD estavam sem acesso a alguns desses recursos, então isso finalmente fecha essa lacuna. O primeiro recurso é um contador em tempo real da sequência sem intervenções. É um pequeno widget à esquerda do visor principal que mostra quantas milhas você dirigiu com o FSD desde a última vez que assumiu o controle, com precisão decimal. Assim que você desativa, o contador volta para 0. O novo app de direção autônoma registra sua maior sequência sem intervenções, criando um recorde pessoal para você superar. É uma estratégia de gamificação para motivar motoristas a deixar o FSD agir mais, evitando pegar o volante por reflexo. Para muitas pessoas que realmente gostam do FSD, acho que elas vão gostar de um recurso como esse, mas para outras pessoas, pode ser apenas uma janela irritante para ignorar, ou pode ser algo que incentive as pessoas a usarem o FSD além do que talvez deveriam neste momento.
Estou curioso para ver se vai haver algum tipo de reação negativa em relação a esse contador e a gamificação disso. Será interessante observar se os proprietários mudam o comportamento na direção por causa disso e se haverá irritação com motoristas de Tesla por tentarem usar o FSD em situações onde assumir o controle seria só um pouco mais rápido. Acho engraçado que agora aparece uma nova janela de feedback toda vez que você desativa, e não dá para só deslizar para fechar, é preciso tocar em uma das opções. Acho que seria ótimo se a Tesla fosse um pouco mais inteligente com isso e talvez adicionasse alguma funcionalidade de IA. Por exemplo, sempre dou ré para entrar na garagem e o FSD nunca percebeu isso. Assumo o controle sempre que chego em casa e preciso clicar em preferência naquela janelinha. Neste ponto, eu gostaria de poder simplesmente deslizar para tirar aquilo da tela ou simplesmente não fazer nada, mas aquilo não some da tela ocupando parte dela até eu sair do carro. De qualquer forma, a próxima grande mudança é no Smart Summon. A velocidade máxima agora é de 8 milhas por hora, antes era 6 milhas por hora, o que é um aumento considerável, mesmo parecendo pequeno. É 33% mais rápido. Já vimos alguns vídeos online em estacionamentos mostrando que isso realmente faz uma diferença perceptível no mundo real. Mas claro, as pessoas já estão pedindo para a Tesla aumentar ainda mais a velocidade máxima. O Smart Summon agora utiliza o mesmo modelo de IA unificado do FSD completo e da rede Robotaxi, o que faz a Tesla permitir maior velocidade. O tempo de resposta agora é quase instantâneo comparado às versões anteriores, tornando o recurso mais útil. O menu de feedback de desengajamento que mencionei também foi reestruturado nesta versão. Antes, as categorias eram navegação, preferência, desconforto e crítico. Agora são navegação, estacionamento, crítico e outros, sendo outros uma categoria geral para evitar escolhas imprecisas por hábito. A Tesla mudou o sistema de advertências do FSD. Antes, ao receber uma advertência, o FSD era suspenso pelo restante da viagem e só podia ser reiniciado saindo e entrando novamente no carro. Agora é possível reativar o FSD ao colocar o carro em D novamente. Também há um novo manobra de encostar em segurança para motoristas distraídos, então se você ignorar os avisos de atenção, o FSD vai procurar um local seguro, navegar até ele, estacionar o carro e ligar o pisca-alerta. Antes o carro apenas reduzia e parava na faixa, o que não é o ideal. Esse novo comportamento veio das versões do Robotaxi, já que essa lógica de encostar é necessária para qualquer operação sem supervisão. Estou curioso para ver se o contador de intervenções no FSD muda o comportamento do motorista, pois a gamificação só funciona se a pontuação parecer valer a pena. Acredito que muitos vão se irritar com esse sistema, pois querem jogar, mas sempre precisam assumir o controle, e não tem como ensinar o FSD a fazer certas coisas, especialmente agora. Se você precisar estacionar em um local e o sistema não reconhecer automaticamente, dificilmente conseguirá nas versões atuais. Próxima notícia de hoje. Sobre autonomia, a Tesla reenviou as 17 narrativas de acidentes do Robotaxi para a NHTSA. Desta vez, sem as taxas que haviam aplicado antes. Toda empresa que opera sistemas de direção autônoma deve reportar acidentes à NHTSA. A Tesla era a única operadora que enviava relatórios com todas as descrições totalmente tarjadas como informação comercial confidencial. Na última divulgação de dados da NHTSA, a Tesla reenviou os 17 relatórios sem essas informações. Então eles abrangem de julho de 2025 até março de 2026, que é todo o período de testes do Robotaxi em Austin até agora. Cada incidente envolveu um modelo Ixonor 2026 com o sistema de direção autônoma ativado e um monitor de segurança presente. Dos casos, 13 tiveram só danos materiais, 2 sem feridos e 1 com ferimento leve, sem hospitalização. Depois um caso teve ferimento leve e precisou de hospitalização. No geral, nada catastrófico, mas ainda queremos ver esse caso eliminado. O caso mais grave foi um Tesla avançando a cerca de 3 km por hora em uma faixa de conversão à direita, atingido na traseira por um SUV. O monitor de segurança buscou avaliação médica. A maioria dessas colisões não foi culpa da Tesla. Foram atingidos na traseira em semáforos, tiveram a lateral raspada por ônibus, um triciclo bateu no espelho ou um SUV os encostou. Incidentes urbanos de baixa velocidade causados pela outra parte. Versões sem tarjas são boas de ver, e fico feliz que a Tesla tenha mudado, pois isso revela 2 padrões que estavam meio escondidos. O primeiro são acidentes causados pelo teleoperador. Em um caso, o monitor de segurança do carro pediu suporte. O teleoperador controlou o carro, virou à esquerda, subiu na calçada e colidiu com uma cerca de metal. Em outro caso, o teleoperador bateu o carro em uma barreira de construção a cerca de 14 km por hora. O teleoperador de apoio, o humano na sala de controle que assume quando o carro se confunde, foi na verdade a causa de alguns desses acidentes. O segundo padrão é o próprio sistema autônomo cometendo erros de percepção espacial.
O robotáxi entrou em uma corrente de metal ao acessar um estacionamento, fazendo conversão à esquerda sem proteção, raspou em um reboque em outubro, depois deu ré em um poste de energia de madeira em janeiro e bateu na guia manobrando de ré. São casos limite em baixa velocidade que sistemas baseados só em visão ainda têm dificuldade, pois objetos finos ou equipamentos de formato estranho são difíceis de identificar. O Waymo e outros operadores já divulgaram esse nível de detalhe, só faltava a Tesla fazer isso. É interessante observar que, ao ouvirem sobre 13 acidentes desde o início da rede robotáxi, muitos pensam que as coisas não vão bem. Mas quando você olha para o que realmente foram esses acidentes, eles mostram que o sistema precisa de algumas melhorias, mas também que está indo razoavelmente bem. É interessante notar que os teleoperadores precisam aprender como tudo funciona. Isso leva ao Cybercab, que está avançando rapidamente aqui. Cybercabs de produção foram fotografados recentemente no hub de robotáxi da Tesla em Houston. É a primeira vez que unidades de produção aparecem em um local de preparação em uma cidade de lançamento fora da fábrica da Giga Texas. Houston já opera o serviço de robotáxi sem supervisão com o Model Equus, embora de forma limitada, mas o Cybercab ainda não foi lançado em nenhuma cidade. Os Cybercabs no centro sugerem que o serviço deve ser lançado em breve para o público. Ao mesmo tempo, a Tesla entrou com um pedido de licença para um lava-rápido e centro de serviço Cybercab de 3.300 metros quadrados em Las Vegas. A licença do condado de Clark o descreve como Tesla Center Mohawk Cybercab Fase 2 lava-rápido, e o prédio já está de pé. Imagens de satélite mostram cerca de 55 vagas, 2 baias de lava-rápido e 6 de serviço. Porém, parece que mais etapas virão nesta fase 2. Vegas já tinha licença para supercarregador exclusivo de frotas com 56 vagas no início do ano. Este é o próximo passo dessa expansão. Eles estão implementando todo o suporte ao Cybercab, como recarga, limpeza e serviço de pneus, antes de operar o que é necessário. Esta semana vimos um Cybercab rodando com uma antena Starlink Mini na tampa do porta-malas. Os Model It do robotáxi já tinham antenas Starlink em alguns deles desde fevereiro, mas essa é a primeira vez que vemos claramente o hardware em um Cybercab. Por algum motivo, eles querem uma conectividade extra confiável nesse Cybercab em específico, e talvez estejam testando isso de forma geral para as operações. Se fosse necessário, eles provavelmente integrariam isso ao hardware, e talvez as antenas Starlink passem a fazer parte do design interno do Cybercab. Por enquanto, estão apenas testando. Claro, o grande destaque do Cybercab a longo prazo é que ele não tem volante nem pedais. Então, a questão continua. Como a Tesla vai controlar isso quando o FSD não consegue? Já vimos vários casos como os do robotáxi que eles lançaram. E um novo detalhe no aplicativo Robotaxi mostra que técnicos da Tesla e operadores de frota poderão assumir o controle direto de um Cybercab pelo aplicativo da Tesla. Ele usa o protocolo Bluetooth VCSE-C de alta segurança da Tesla, que é o mesmo sistema que permite usar o celular como chave. Ele exige proximidade física, então não dá para dirigir o carro longe, como em outro estado. Isso responde como técnicos movem um Cybercab em centros de serviço ou pátios de preparação, mesmo sem volante ou pedais. O app da Tesla ou o app do Robotaxi acabam funcionando como volante. Eu ficaria muito curioso para ver como eles fazem isso completamente. Será que são só controles simples no app? Ou talvez algo mais inteligente, como mostrar uma imagem na tela para indicar onde o carro deve ir ou estacionar, e ele faz isso de forma autônoma? Para a própria frota de robotáxis, a frota não supervisionada agora conta com 39 veículos em Austin, Houston e Dallas. Isso subiu de apenas 9 no início de abril. Ainda temos menos de 50 robotáxis não supervisionados, há muito a fazer, mas está crescendo. Próximo tema. Na Waymo, eles passaram por uma fase difícil. Ocorreram 3 incidentes com a Waymo em rápida sucessão. Um foi o recall voluntário citado no meu último vídeo, envolvendo 3.791 veículos da Waymo, após um deles entrar em uma estrada alagada. A Waymo resolveu com atualização remota. Os outros 2 são novos. Em Atlanta, um cul-de-sac foi bloqueado por vários Waymos vazios, enquanto em Dallas, um Waymo foi flagrado avançando o sinal vermelho em um cruzamento movimentado. Nenhum desses casos foi catastrófico, mas houve 3 incidentes seguidos. Enquanto isso, a Uber começou a criticar publicamente a Waymo. O CTO da Uber publicou em abril um vídeo de um Waymo ultrapassando um ônibus Muni na faixa errada em São Francisco, dizendo: "Sou fã de veículos autônomos, mas percepção não é julgamento. Casos extremos importam."
Executivos da Uber afirmam à imprensa que consideram a tecnologia da Waymo menos escalável e menos confiável do que a abordagem híbrida da Uber, que une motoristas humanos e robotáxis em uma só plataforma. A Uber está apostando dinheiro nessa visão, porque está investindo mais de 10 bilhões de dólares para construir sua própria frota autônoma, com os robotáxis Rivian R, 2 veículos Lucid combinados com a autonomia da Nuro e outros parceiros adicionais. O curioso é que os carros da Waymo ainda funcionam na Uber em Austin e Atlanta, enquanto a Uber critica a empresa publicamente e cria alternativas. Vamos ver quanto tempo isso dura, já que o alinhamento só funcionava quando a Uber não desenvolvia tecnologia própria de veículos autônomos. Assim que começarmos a ver outros robotáxis na Uber, as coisas podem mudar bastante. Próxima notícia de hoje. Na Apple foi relatado que a parceria deles com a OpenAI não está indo bem. A OpenAI agora avalia possíveis ações legais contra a Apple. Em 2024, a Apple e a OpenAI anunciaram uma parceria de destaque para integrar o ChatGPT ao iOS, como um plano B para a Siri. Na época, isso foi visto como uma grande vitória para as duas empresas. Mas as coisas não vão bem, já que a Apple Intelligence nem sequer foi lançada. Um executivo da OpenAI afirmou: "Nós fizemos tudo em termos de produto, eles não. E pior, nem tentaram de verdade." A OpenAI estaria trabalhando com um escritório de advocacia. Segundo Mark Gurman, a integração do ChatGPT lançada no iOS é bastante básica. Os resultados resumidos são piores que no aplicativo independente do ChatGPT, e as opções de assinatura foram mais limitadas do que a OpenAI previa no acordo. Isso está alinhado com as dificuldades mais amplas do Apple Intelligence. O chefe de IA da Apple saiu, a reformulação da Siri foi adiada várias vezes, e o Google acabou de lançar toda a automação entre aplicativos do Gemini Intelligence em seu evento do Android. A Apple está lidando com seus próprios problemas na execução de IA e agora o parceiro deles está ameaçando processá-los ao mesmo tempo. Vamos ver o que acontece na WWDC, mas já se sabe há um tempo que os planos da Apple para IA são integrar com todas as diferentes empresas, para que você possa escolher o seu modelo específico da sua empresa preferida e ter isso integrado à Siri. No entanto, o acordo com a OpenAI parecia que seria exclusivo e algo realmente importante por um tempo, mas no fim das contas acabou não sendo nada demais. Próxima notícia: a SpaceX antecipou o cronograma e vai abrir capital oficialmente. Eles aceleraram o IPO e agora estão mirando uma listagem na Nasdaq em 12 de junho sob o código SPCX. A precificação será em 11 de junho, o roadshow inicia em 4 de junho e as negociações começam em 12 de junho. A expectativa é de levantar cerca de 75 bilhões de dólares com uma avaliação entre 1,25 e 1,75 trilhão. Isso faria dela uma das maiores ofertas públicas iniciais da história do mercado. O recorde anterior foi de cerca de 25 bilhões, quando a Saudi Aramco abriu capital em 2019. O plano original era supostamente fazer o IPO coincidir com o aniversário de Elon Musk, mas a análise dos documentos pela SEC foi mais rápida do que o esperado, então eles estão adiantando o cronograma. A TI, que é a empresa de IA do Elon que desenvolve o Grok, foi incorporada à SpaceX em fevereiro, então quem compra esse PC está adquirindo lançamentos do Falcon e do Starship, Starlink e o trabalho do Grok da TI, tudo em uma única ação. Quanto aos foguetes, a SpaceX planeja o voo inaugural do Starship V3 no mesmo período, mas são esperados alguns atrasos para esse lançamento. Isso será muito importante para a indústria espacial, para a SpaceX e para Elon Musk. Assim surge a questão do futuro da Tesla. Vamos chegar a um ponto em que Elon Musk será CEO de duas empresas diferentes, talvez 3 com a The Boring Company, mas muitos acreditam que em breve a SpaceX vai adquirir a Tesla por completo. Vamos ver o que acontece e vou te manter informado. Essas são as últimas notícias sobre tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Então, enquanto isso, se você quiser ver minha análise dos melhores acessórios para o Model Y e o Model 3 em suas versões mais recentes, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.